Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na aula de hoje, nós falaremos sobre recuperação muscular. O que nós veremos nessa aula? Regeneração muscular, células satélites e terapias de recuperação muscular. Regeneração muscular. A regeneração muscular é um processo altamente orquestrado que envolve ativação e migração de células satélites para o local da lesão e a sua proliferação e diferenciação em fibras musculares. Como nós podemos observar, então, são vários processos que ocorrem com a participação das células satélites, entretanto, não se restringem apenas às células satélites. Como nós podemos ver na imagem do lado direito, nós temos aqui no momento inicial, logo após o dano, uma reação inflamatória, que está relacionada então à ativação de uma série de células do nosso sistema imune que vão participar desse processo de ativação das células satélites. Hoje, nessa aula, nós vamos focar no papel das células satélites. Entretanto, falaremos também das outras células que estão envolvidas no processo de regeneração muscular. Remodelagem das células musculares. Qual é o pensamento atual? O músculo esquelético representa um tecido dinâmico, cujas células não permanecem como populações fixas durante toda a vida. Sofrem regeneração e remodelagem para diversas demandas funcionais para alterar o seu perfil fenotípico. A ativação do músculo por meio de tipos e intensidades específicos de uso em longo prazo, tipos então diferentes de exercício, intensidades diferentes, estimula células pluripotenciais miogênicas, que são as células satélites, até então quiescentes, localizados abaixo da membrana basal da fibra muscular. Elas passam a proliferar e se diferenciam para formar novas fibras. A fusão dos núcleos de células satélites e a incorporação nas fibras musculares pré-existentes permitem a essas fibras sintetizar mais proteínas para formar elementos contráteis adicionais das miofibrilas. Por si só, esse processo não cria novas fibras musculares, porém contribui diretamente para a hipertrofia muscular e pode estimular a transformação das fibras existentes de um tipo para outro. Uma ampla variedade de moléculas sinalizadoras extracelulares, principalmente fatores de crescimento dos peptídeos, por exemplo, o IGF, fatores de crescimento de fibroblastos, fatores transformadores do crescimento e fatores de crescimento dos hepatócitos, governam a atividade das células satélites e possivelmente a proliferação e a diferenciação das fibras musculares induzidas pelo treinamento. A ativação crônica por parte da atividade física estimula a proliferação das células satélites, com algumas delas diferenciando-se e fundindo-se com as fibras musculares pré-existentes. Os novos núcleos musculares alteram a expressão gênica no músculo que está em adaptação. Então é importante ressaltar que as células satélites, elas têm no momento da sua divisão a geração de uma célula filha que vai permanecer indiferenciada e uma segunda célula filha que vai se diferenciar e é responsável então por todas essas adaptações que ocorrem em função da atividade física e desses estímulos que a atividade física está promovendo sobre as células satélites. Fatores que irão afetar a regeneração muscular. Se o dano é agudo ou crônico, qual é o volume do tecido afetado, a distribuição do tecido afetado, se é localizado ou se está mais espraiado, a idade do indivíduo, porque isso vai impactar no número de células satélites existentes na musculatura, no estado responsivo dessas células satélites, na composição da matriz extracelular, no suprimento vascular, na inervação e também em doenças pré-existentes nesse indivíduo. Outros fatores que irão afetar a regeneração muscular incluem a resolução da inflamação, ou se ela vai cronificar e, consequentemente, demorar mais tempo, então, para que a resolução possa ocorrer,
O tempo de regeneração vascular, a disponibilidade de nutrientes e a remoção dos resíduos depende então desse fluxo do sistema sanguíneo, a adiposidade do tecido, o nível de atividade física prévia e também fatores individuais, genéticos e epigenéticos. Nessa imagem, nós temos uma sequência de dano até a recuperação muscular, em um modelo que, na verdade, utiliza uma toxina chamada cardiotoxina. Então, nós temos uma lesão aguda no painel superior, mostrando uma representação esquemática das respostas biológicas relevantes ativadas no tecido muscular após esse dano. Nós temos, então, um dano muscular, identificado aqui por injury, com alguns raiozinhos vermelhos, e vemos que muito próximo a esse dano nós temos a presença de células satélites de vasos sanguíneos, e essas células satélites então serão responsáveis por esse processo de regeneração. O painel inferior mostra imagens de hematoxilina e eosina, ou seja, é um corante que se utiliza em tecido para identificação do núcleo e do citosol celular. E essas seções musculares, então, são representativas de cada etapa da degeneração e regeneração muscular após a injeção dessa toxina, que é a cardiotoxina. No início, após a injeção, então um dia após a injeção, nós vemos que as miofibrilas estão necróticas e são evidentes no músculo danificado. Como é que nós identificamos isso, então? Por um tecido que não está organizado, totalmente desorganizado, com perda da sua estrutura, e nós já começamos a ver um infiltrado inflamatório. Essas células pequenininhas, mais coradas, redondinhas, denotam então que já existe um dia após a lesão um infiltrado inflamatório. Durante o segundo dia após o dano, a lesão é dominada por essas células inflamatórias. Então a gente já vê na terceira imagem uma quantidade gigantesca de células muito pequenininhas, redondinhas, muito coradas, porque elas têm um núcleo muito grande, e isso então demonstra que nesse tempo de 48 horas ocorreu um infiltrado inflamatório gigantesco. As células satélites ativadas, elas sofrem proliferação ativa e as fibras regeneradas aparecem na primeira semana. Então, ao longo de 5 dias, a gente vê que continua tendo uma quantidade grande de infiltrado inflamatório, mas as fibras elas já começam a se regenerar. 10 dias após a injeção, a arquitetura geral do tecido é restaurada e a maioria das miofibrilas apresenta núcleos localizados centralmente. Isso acontece logo após a fusão entre as células satélites, que então proliferaram, se diferenciaram em mioblastos e agora estão regenerando essas fibras pré-existentes. As miofibrilas regeneradas sofrem então um crescimento e maturação progressivos, com destaque para o aumento na área da seção transversal e a realocação nuclear para a periferia, como nós podemos observar na última imagem. Ocorre uma resposta celular ao longo desse período pós-dano muscular, como pode ser observado em ondas aqui nessa imagem. Então, na aula anterior, onde nós falamos do sistema imunológico, do processo inflamatório e do exercício, nós já havíamos abordado esse assunto e agora nós estamos vendo especificamente, então, a correlação entre a ativação do nosso sistema imune e a regeneração muscular por ativação das células satélites. Então, logo após o dano, nós temos um aumento muito intenso de neutrófilos, de macrófagos do tipo M1 e também de eosinófilos. Essas células serão responsáveis por uma indução de um processo inflamatório bastante agressivo, com liberação de uma série de moléculas pró-inflamatórias e com a fagocitose do tecido que está então sofrendo necrose, já que pelo dano muscular as células musculares estão sofrendo necrose e esses pedaços então celulares eles serão fagocitados principalmente por neutrófilos e macrófagos do tipo M1. Temos também um aumento grande das FAPs, que são os progenitores fibroadipogênicos. Essa elevação ela é concomitante à ativação das células tronco musculares, que ocorre então juntamente com a resolução da inflamação, onde nós temos um aumento praticamente concomitante de macrófagos do tipo M2,
posteriormente de células T regulatórias, então linfócitos T regulatórios, e também fibroblastos no segundo momento, e as células endoteliais também são ativadas para a regeneração dos vasos sanguíneos. Então, vemos que nós temos por etapas, primeiro um processo pró-inflamatório, depois uma resolução anti-inflamatória. E no meio, então, desses processos, a ativação dos progenitores fibroadipogênicos e das células troncos musculares, as células satélites. Então, é necessário esse primeiro momento de ativação pró-inflamatória para que aconteça justamente a ativação, a diferenciação, a proliferação das células satélites. Caso não ocorra esse primeiro momento de ativação inflamatória, nós não teremos ativação das células satélites. Mas também é importante que, de uma forma organizada, ocorra esse segundo momento de ativação de células anti-inflamatórias, macrófagos do tipo M2 e células T regulatórias, que vão então resolver a inflamação e promover a diferenciação das células satélites em mioblastos. Ocorre uma sinalização parácrina entre as células satélites e as células do meio regenerativo, que incluem então células inflamatórias e outros tipos celulares, como podem ser observados aqui nessa imagem. Na parte central, onde está definida a miogênese, nós temos as células tronco, identificadas aqui então como células satélites MUSCs. Essas células satélites elas vão se diferenciar, mas antes de se diferenciar, para que possa então ter a regeneração das miofibrilas, nós temos um processo de proliferação. Uma célula tronco sempre vai dar origem a uma célula filha que vai se diferenciar em mioblasto e uma célula filha que vai manter essa linhagem tronco. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos proliferando e diferenciando, nós também estamos mantendo as células tronco para um próximo momento de necessidade de recuperação muscular. Vemos que nós temos uma série de moléculas que são associadas ao processo de proliferação, que são derivadas dos macrófagos do tipo M1, então essas interleucinas, esses fatores de crescimento, fatores de necrose tumoral, todas essas moléculas elas são liberadas nesse meio, elas atingem as células tronco e, consequentemente, induzem a sua proliferação. Vemos que aqui também as células satélites liberam moléculas, como é o caso da angiotensina 1, justamente para regular a atividade das células endoteliais. Ou seja, ocorre toda uma rede social entre as células para que esse processo de regeneração possa acontecer de uma forma coordenada. Uma vez então que ocorre a proliferação das células satélites, agora nós temos que ter o processo de diferenciação. E aqui nós vemos então que os macrófagos do tipo M2 é que são mais importantes, assim como as células T regulatórias. Por quê? Porque ocorre um processo de recuperação do tecido muscular. E esse processo de recuperação, de regeneração das miofibras está associado então à diferenciação dos mioblastos, e isso depende desse papel resolutivo dos macrófagos do tipo M2 e dos linfócitos T regulatórios. Vemos que, associado a isso, nós também temos um papel proliferador das células progenitoras fibroadipogênicas. Mas como nós podemos observar nessa imagem, isso acontece em paralelo com o processo de miogênese. Células satélites. Ao mesmo tempo que o dano muscular induz a degeneração das fibras, também ativa as células satélites. A ativação das células satélites quiescentes resulta na autorrenovação do pool celular de células tronco e também na diferenciação por meio do comprometimento com a linhagem muscular. As células satélites são essenciais para a miogênese, para a hipertrofia durante a maturação e também para o processo de regeneração. As células satélites são rapidamente ativadas em resposta a danos, estiramento mecânico e liberação de óxido nítrico. Também são responsivas ao exercício e atividade física. A via metabólica da WNT
regula a entrada no ciclo celular e, consequentemente, a produção de células filhas que vão se diferenciar posteriormente e também de células filhas que mantêm esse pool de células tronco de células satélites quiescentes. As células quiescentes, então, elas têm a via de sinalização da NOT mais ativa, que vai mudar para WNT no momento que nós temos, então, o processo de ativação e diferenciação das células satélites, como pode ser observado nessa imagem. Fatores regulatórios da miogênese. Nós temos pelo menos 4 desses fatores que são extremamente importantes e atuam de forma sequencial no desenvolvimento para que ocorra então uma ativação adequada das células satélites. O MIO-D, MIF5, miogenina e MRF4. Eles são expressos durante o desenvolvimento embriológico e também durante a regeneração muscular. A expressão de MIO-D e MIF5 pelas células satélites durante a sua ativação compromete-as com o fenótipo de células musculares. E isso, então, induz a expressão de miogenina e MRF4, induzindo a sua diferenciação. Na imagem do lado direito, nós podemos ver duas vias de sinalização. Uma com o receptor NOT do lado esquerdo e do lado direito a via da WNT. Quando a via NOT é ativada, nós temos o bloqueio da formação de MIO-D e, consequentemente, essa célula satélite permanece como célula tronco, ela não tem ativada, então, o seu processo de proliferação e diferenciação em mioblasto. Já quando nós temos a ativação da via sinalizadora da WNT, nós temos a formação de MIO-D e todo esse processo então é desencadeado para que nós tenhamos a transformação da célula satélite quiescente em uma célula ativada e, consequentemente, a formação então da geração de mioblastos e, consequentemente, a regeneração muscular. As células satélites passam pelo processo de ativação, proliferação e diferenciação para que ao final, então, nós tenhamos a formação dos miotúbulos e das miofibras. Nesse processo, como nós podemos observar na imagem do lado esquerdo, nós temos uma sequência temporal de eventos que vai durar algumas horas, onde no primeiro processo de ativação, as células precursoras são PAX3 positivas, PAX7 positivas. O que é isso? São marcadores celulares, então, marcadores de que essas células estão ativas. No momento em que a célula satélite passa a proliferar, então, e a se diferenciar como mioblastos, nós teremos agora a formação de MIF5 e de MIO-D. Nesses momentos, então, nós teremos proliferação, o início do processo de diferenciação dos mioblastos. No momento em que efetivamente nós temos o comprometimento com a formação de miócitos, nós já teremos então agora o MEF2 e a miogenina e posteriormente MRF4 ativado também. Então, em cada uma das fases de ativação, proliferação e diferenciação, nós teremos marcadores diferentes nessa célula, mostrando então que essa linhagem miogênica ela vai mudando a sua morfologia e, consequentemente, nós podemos acompanhar também por meio dos marcadores moleculares que essas células estão expressando. Do lado direito, nós temos aqui também, de uma forma bastante clara, quais são os marcadores que estão aparecendo na célula, ou seja, estão sendo expressos em verde, e os marcadores, moléculas que não estão ainda sendo expressos em vermelho. Nas células quiescentes, ou seja, nas células satélites que ainda não estão ativadas, elas terão PAX7 positivo, CD56 positivo, mas elas não terão ainda MIO-D, MIF5, MRF4 e miogenina. Já nas células, então, ativadas, nós teremos MIO-D e MIF5 positivos. Nas células que estão proliferando também, MIO-D, MIF5 positivo. No momento em que elas estão comprometidas com a linhagem miocitária, nós teremos também
MRF4 e miogenina positivo e o MIF5 já não aparece mais positivo nesse momento, apenas o miodê. E ao final, então, quando nós temos as células já diferenciadas, formando as miofibras, nós teremos miodê negativo, MIF5 negativo, CD56 negativo, PAX7 negativo. Entretanto, MRF4 e miogenina, como marcadores de células diferenciadas, serão positivos. Ativação das células satélites. Falaremos sobre alguns dos fatores que controlam a entrada no ciclo celular, as vias de sinalização relacionadas e a regulação epigenética desse processo. Visão geral dos mecanismos básicos que controlam a quiescência e a ativação de células satélites. Durante a homeostase muscular, as células satélites quiescentes estão abaixo da lâmina basal e acima do sarcolema muscular na fibra muscular. Após o insulto muscular, onde a fibra é rompida, as células satélites são ativadas e passam a proliferar. Um subconjunto dessas células satélites em divisão se compromete com a diferenciação e formarão então os mioblastos no futuro e se fundem para reparar o músculo. Alternativamente, um outro subconjunto de células satélites ativadas se autorrenovará, inibindo a determinação miogênica e restabelecendo a quiescência, ou seja, voltam a ser células-tronco. Isso garante que o músculo retenha um número suficiente de células satélites funcionais para suportar futuras rodadas de reparo muscular em caso de novo dano. Vários mecanismos regulam a manutenção do estado quiescente e a transição para esse estado ativado, incluindo o controle da progressão do ciclo celular, as vias de transdução de sinal que interagem e integram pistas derivadas do fator de crescimento e regulação transcricional e pós-transcricional. Quando uma célula está quiescente, dizemos que ela está em G0, ou seja, ela não está ciclando. No momento em que ela entra no ciclo celular, o objetivo é que ocorra a divisão. Então, ela passa pelas fases G1, S, G2 e M. E cada uma dessas fases, a passagem de uma para a outra, é altamente regulada, fazendo então com que nós tenhamos todos os processos de proliferação devidamente controlados para evitar uma proliferação cancerosa ou cancerígena, por exemplo. O controle da progressão do ciclo celular depende de uma regulação rígida das atividades das ciclinas, ciclina A, ciclina B, ciclina D, ciclina E, como nós podemos observar na imagem que está representada abaixo, e da quinase dependente da ciclina, CDK, que é responsável então pela fosforilação das ciclinas. A fase G0 do ciclo celular está associada à quiescência das células satélite e enquanto a progressão através da fase G1 e fases subsequentes do ciclo celular está associada à ativação da célula satélite para que ela possa dividir e gerar duas células filhas. No momento, então, que finaliza o processo de mitose, com a formação de duas células filhas, nós teremos uma dessas células que vai permanecer sendo tronco, ou seja, vai entrar em G0 novamente, e uma segunda célula que vai ser que vai passar a proliferar mais e vai passar então a se diferenciar. E essa diferenciação vai permitir então a regeneração do tecido muscular. A via da PI3K-AKT, que está representada do lado direito, é um regulador central das transições de quiescência para a ativação em células satélites. A ativação mediada por AKT da sinalização e via mTOR, então AKT fosforila, mTOR ativa mTOR, e a repressão de fatores de transcrição FOX ao mesmo tempo estão associadas à ativação de células satélites. Então, fatores de crescimento ativam os seus receptores de membrana, que vão levar à ativação da PI3K, que fosforila ativa AKT e que passa a fosforilar seus alvos, inibindo as proteínas FOXO e ativando a proteína mTOR. Esse mecanismo, então, está relacionado à ativação das células satélites. A expressão gênica é regulada em diferentes níveis em células quiescentes e células satélites ativadas.
Primeiro, múltiplos fatores de transcrição reprimem em células quiescentes ou induzem, durante a ativação, a transcrição de genes associados ao comprometimento miogênico. Nós temos também mecanismos pós-transcricionais que controlam a estabilidade ou tradução do mRNA e também operam para prevenir a ativação do programa miogênico em células quiescentes. Como nós podemos observar na imagem abaixo, nós temos uma célula quiescente que está abaixo então da lâmina basal, na parte exterior do sarcolema da fibra muscular. Ela é ativada, ela passa a proliferar e depois então ela vai fazer parte, no segundo momento, em que ela for diferenciada da fibra muscular que ela está regenerando. E na parte inferior nós temos aqui a ativação dos fatores de transcrição, que vão acabar aumentando a expressão de fatores miogênicos, e nesse processo nós temos todo um processo de regulação, que pode ser dado tanto por fatores genéticos quanto epigenéticos, e para representar então esses fatores epigenéticos, nós temos aqui a presença de microRNAs, que vão regulação epigenética. Na imagem AA, nós temos a célula quiescente. As células satélites quiescentes mostram amplamente um estado de cromatina aberta, apresentando a histona 3 trimetilada na posição lisina 4, então H3K4ME3, bem como a histona lisina acetilada. Isso garante a expressão de genes alvo de NOT para inibir a diferenciação celular, promovendo a expressão de genes, mantendo o comprometimento da linhagem de células satélites e prepara essas células para a expressão de genes necessários para a ativação. Então, a célula está preparada para ativação, mas ela está quiescente. Alguns genes nessas células quiescentes são reprimidos, o que é mediado pela histona trimetilada H3 lisina 27, a histona dimetilada H3 na posição lisina 9, bem como a histona monoubiquitilada H2A na lisina 119. E também histonas desacetiladas via histona desacetilases, as HDACs. Isso garante a repressão de linhagens de células não musculares, também do ciclo celular e do processo de diferenciação, mantendo então essas células em estado quiescente. Após a ativação, certos losses ficam enriquecidos em H3, KME3, bem como em acetilação de histonas pela atividade reduzida das desacetilases sirtuínas 1. Isso promove a expressão de genes miogênicos e genes do ciclo celular. Em paralelo, a histona 3, lisina 27, trimetilada, juntamente com a metilação do DNA instigada pela DNA metiltransferase 3A, DNMT3A, garante a inibição de inibidores do ciclo celular, a repressão de genes de pluripotência e o desenvolvimento, e posteriormente a supressão da expressão de genes específicos de células satélites para promover então proliferação e diferenciação. Isso pode ser observado então na imagem AB, onde nós temos a ativação das células satélites com a expressão então de genes específicos miogênicos, como representado aqui, MIOD, MIF5 e miogenina. Regulação metabólica. O metabolismo em células satélites quiescentes depende principalmente da beta-oxidação de ácidos graxos para atender às suas baixas demandas de energia. A ativação de células satélites está associada a altas demandas energéticas, que envolve então alterações no metabolismo energético celular associadas ao aumento das taxas da via glicolítica e também da fosforilação oxidativa mitocondrial. Como nós podemos observar, então, na imagem do lado direito, a beta-oxidação está indicada aqui como a mais utilizada em células quiescentes, enquanto que em células ativadas nós temos o processo glicolítico, gerando piruvato, esse entrando na mitocôndria, gerando acetil-CoA, que é oxidada no ciclo do ácido cítrico, gerando então as coenzimas redutoras, NADH, FADH2, que serão reoxidadas na cadeia respiratória, gerando um gradiente de prótons que será utilizado justamente pela fosforilação oxidativa na geração de ATP. Em células satélites ativadas, o acetil-CoA é usado para a acetilação de histonas também, para promover a proliferação e permanência na forma quiescente, enquanto retarda a diferenciação.
O metabolismo na fosforilação oxidativa leva à produção de espécies reativas de oxigênio, também identificadas aqui como ROS, como um subproduto da respiração, que é aumentada também nas células ativadas. Então, junto com a ativação das células satélites, nós temos também um processo de geração de espécies reativas. Regulação proteostática. Mecanismos proteostáticos operam na transição da quiescência para a ativação de células satélites. O sistema ubiquitina proteassomo promove a eliminação de proteínas mal dobradas com função defeituosa, enquanto a autofagia contribui para atender às demandas bioenergéticas associadas à ativação. O sistema ubiquitina proteassomo e a autofagia também operam no estado quiescente para manter a identidade celular e evitar o estresse proteostático associado à transição de um estado senescente. Nós podemos observar, então, do lado direito aqui, que quando nós temos proteínas mal dobradas bem no centro da imagem, nós passamos a ter, então, a ativação do sistema ubiquitina proteassomo no sentido de eliminar essas proteínas. Além disso, outra forma de eliminação dessas proteínas mal dobradas é a agregação dessas proteínas e ativação do sistema de autofagia. Células satélites em diferentes idades nas diferentes fibras musculares. No gráfico A, nós temos a área transversal da fibra muscular no eixo do Y, de 0 até 18 anos. As fibras do tipo 1, que são as fibras oxidativas, estão representadas pela linha contínua, enquanto que as fibras do tipo 2, que são as fibras mais glicolíticas, estão representadas pela linha descontínua. Como nós podemos observar, com o avançar da idade, nós temos um aumento da área transversal nas fibras do tipo 2 em relação às fibras do tipo 1, o que é natural, já que essas fibras têm essa capacidade maior de hipertrofiar. Na imagem representada, então, pelo gráfico B, nós temos também no eixo do X de 0 a 18 anos e nós temos o número de células satélites por fibra muscular. Como nós podemos observar, nas fibras do tipo 1 oxidativas, nós temos um pouquinho maior, então, a quantidade de células satélites associadas a essas fibras do que as fibras do tipo 2, mas não chega a ser estatisticamente significante essa diferença. De 0 a 18 anos, nós vemos então que nós temos um aumento da quantidade de células satélites associadas tanto à fibra do tipo 1 quanto à fibra do tipo 2. Na imagem C, nós temos essa idade, então, de 0 a 18 anos, e aqui nós temos o número de células satélites associadas às fibras musculares do tipo 1 e do tipo 2 por milímetro quadrado de fibra. Então, aqui nós já estamos considerando o tamanho das fibras. E como nós podemos ver, o que está sendo observado aqui é uma diminuição bastante importante do número de células satélites associadas às fibras quando nós consideramos a área dessa fibra. A quantidade, então, de células satélites distribuída na área das fibras diminui intensamente ao longo desses primeiros 18 anos de vida. Do lado direito, nós temos uma ampliação da idade, agora de 20 até 90 anos. No gráfico A superior, nós temos as fibras do tipo 1 e do tipo 2 representadas, novamente as fibras oxidativas do tipo 1 pela linha contínua, enquanto que as fibras do tipo 2 glicolíticas estão representadas pela linha descontínua. E como nós podemos observar, a área transversal da fibra ao longo, então, desse período de 20 até 90 anos, ela praticamente não muda quando nós estamos avaliando fibras oxidativas, mas ela diminui muito intensamente quando nós avaliamos as fibras do tipo 2, que são justamente as fibras que vão hipertrofiar mais ao longo da vida, mas que também têm um processo de atrofia muito pronunciado na velhice. Quando nós avaliamos o número de células satélites por fibra muscular, na imagem B, nós vemos que ao longo, então, da nossa vida, até os 90 anos, nós temos uma modificação muito tênue quando nós avaliamos as fibras do tipo 1 oxidativas, mas uma diminuição muito intensa no número de células satélites por fibra muscular associadas às fibras do tipo 2, que são justamente as fibras que mais sofrem com danos musculares em função da contração exagerada nesse processo de hipertrofia, né, de overtraining também que ocorre nesse processo de tentativa de hipertrofia desse tipo de fibra.
Ou seja, justamente as fibras que têm o maior dano também são as fibras que mais necessitam de regeneração e são as fibras que têm uma diminuição mais intensa no número de células satélites, essas fibras glicolíticas do tipo 2. Vamos falar agora então sobre o declínio das células satélites no envelhecimento. Ocorrem prejuízos na função das células satélites em músculos envelhecidos que resultam dos efeitos sinérgicos de alterações intrínsecas das próprias células satélites e alterações associadas à idade no ambiente local e sistêmico, incluindo alterações da própria miofibra, da matriz extracelular, dos progenitores fibroadipogênicos, do sistema imunológico, que vão dar pistas de sinalização, então, que vão induzir uma diminuição da atividade, da proliferação e da diferenciação dessas células satélites envelhecidas. Na imagem, nós podemos observar, bem na parte central em amarelo, uma célula satélite envelhecida. Temos também, então, associado a essa célula satélite todo esse ambiente que gera ao redor, a miofibra envelhecida, a matriz extracelular, o ambiente sistêmico envelhecido, o sistema imune envelhecido e também as células progenitoras fibroadipogênicas que também estão envelhecidas e também então serão responsáveis pela geração de sinais específicos que vão interagir com essa célula satélite central. A figura destaca os fatores e processos de sinalização estabelecidos que são regulados ou aumentados no envelhecimento e estão representados aqui em verde, e aqueles que diminuem com o envelhecimento e estão representados aqui em vermelho. Essas alterações causam perda de células satélites, inclusive via apoptose e ou remoção de células satélites senescentes pelo sistema imunológico, bem como o esgotamento do pool das células satélites, por exaustão, por exemplo, devido à ativação crônica dessas células. Também a miogênese está prejudicada, resultante dessas células satélites com declínio funcional. Esses defeitos funcionais podem ser devido à desregulação de todos os aspectos da função da célula satélite, incluindo a manutenção do comprometimento da linhagem e ativação da célula satélite, que pode ser inibida ou aumentada cronicamente, da expansão, da autorrenovação e ou diferenciação dessas células. O declínio funcional também está ligado à senescência relacionada à idade dessas células satélites. Várias intervenções foram testadas como meio de neutralizar esses defeitos e promover o rejuvenescimento das células satélites. Treinamento resistido reverte a redução das células satélites em idosos. Nós temos aqui uma imagem do lado esquerdo mostrando as fibras do tipo 1 em preto, oxidativas, e as fibras do tipo 2 em branco, que são as glicolíticas, antes e após um treinamento que consistiu em 12 semanas, com um aquecimento de 5 minutos no cicloergômetro, seguido de 4 séries nos aparelhos leg press e leg extension, seguidos de um período de cooldown de 5 minutos no cicloergômetro também. A amostra da biópsia muscular pós-intervenção foi retirada da mesma perna 4 dias após a realização da última sessão de exercício. Como nós podemos observar, quando nós avaliamos antes e depois da intervenção, tanto as fibras do tipo 1 quanto as fibras do tipo 2 apresentam um aumento na área transversal, que está sendo identificada aqui pela imagem A. Quando nós avaliamos o número de células satélites por fibra muscular, essa é a imagem B, nós vemos que nós temos um aumento considerável no número de células satélites nas fibras do tipo 2, ou seja, nas fibras glicolíticas. Do lado direito, nós temos a imagem C, onde nós temos um delta do número de células satélites por fibra muscular relacionado ao eixo Y, onde nós temos um delta da área transversal dessas fibras musculares. E como nós podemos observar, então, ocorre ao longo desse treinamento um aumento proporcional entre o delta do número de células satélites associados ao delta da área transversal das fibras musculares, ou seja, aumentando o tamanho da fibra, eu também tenho um aumento do número de células satélites. Inflamação. As células inflamatórias são residentes, como os macrófagos, no tecido muscular e também podem ser atraídas para o local da lesão. Elas promovem o reparo do sarcolemma, o crescimento das fibras e a regeneração, além de remover o tecido danificado por meio de fagocitose.
A ativação do processo inflamatório pode desencadear tanto o reparo regenerativo quanto fibrótico, como nós vimos então anteriormente. Os macrófagos M1 são pró-inflamatórios e especializados no combate às infecções, enquanto que os macrófagos do tipo M2 são anti-inflamatórios e estão relacionados ao reparo tecidual. Progenitores fibroadipogênicos, FAPs. Os FAPs não são miogênicos e dão origem a fibroblastos e adipócitos, dependendo de sinais do sistema imune inato que regula a atividade de eosinófilos e macrófagos anti-inflamatórios logo após o dano tecidual. A sinalização de interleucinas, especificamente interleucina 4 de eosinófilos, promove a proliferação dos FAPs e restringe a progressão de FAPs para adipócitos. Foi recentemente demonstrado que os fibroblastos se fundem ao músculo esquelético, uma característica que permite a transferência de mRNAs específicos de fibroblastos que facilitam a transição da fibra para os seus locais de fixação tendínea. Os FAPs também mediam a remoção de tecido necrótico após a lesão e estimulam a diferenciação miogênica e a expressão do gene MRF por precursores musculares. Matriz extracelular. As interações dinâmicas da matriz extracelular com cada tipo de célula no tecido ocorrem através da degradação enzimática e remodelação por enzimas proteinases, incluindo metaloproteinases da matriz extracelular. As proteínas da matriz extracelular mediam a adesão ou fixação de células tronco musculares, o que significa que a matriz extracelular medeia as respostas das células satélites à atividade mecânica e à perturbação do tecido. Esse conhecimento trouxe a biomecânica, a engenharia de tecidos e a produção de andaimes tridimensionais em nanoescala para o campo da terapêutica, voltado então para a regeneração muscular. Vascularização. A vascularização é crítica para a regeneração. O plasma carrega fatores sistêmicos potentes e proteínas, incluindo hormônios e citocinas, algumas anabólicas e outras catabólicas, enquanto a perfusão remove os produtos residuais e transporta os glóbulos vermelhos. As células satélites musculares, em particular, sobrevivem à perda de suprimento vascular e à isquemia local e recrutam ativamente células endoteliais para o seu nicho durante a regeneração muscular. Óxido nítrico e regeneração. A concentração de óxido nítrico e ativação da via de sinalização óxido nítrico GMP cíclico contribuem para a regeneração ou crescimento muscular, atenuam a distrofia muscular e previnem a atrofia. Terapias de recuperação muscular. Crioterapia. A crioterapia é uma das mais utilizadas quando se fala em recuperação muscular, em diversos tipos de modalidades distintas. O dano muscular ele pode ser causado por um insulto direto ou então por um estresse metabólico gerado, por aumento do estresse mecânico, por aumento do estresse metabólico, por aumento da temperatura, levando então a um aumento, por exemplo, da quantidade de espécies reativas de oxigênio e, consequentemente, causando um dano estrutural muscular. A crioterapia, então, teria a função de diminuir, de reduzir um dano secundário.
A crioterapia, na verdade, não é apenas um processo, ela pode ser aplicada de diversas formas. Um deles é o CWI, que é a imersão em água gelada, o WBC, que é a crioterapia de corpo completo, como nós podemos ver aqui então do lado esquerdo, este homem a menos 128 graus Celsius. A aplicação de gelo ou outros tipos ainda de crioterapia. Um dos materiais mais utilizados é justamente um gel que se coloca então no refrigerador e ele vai então ficar numa temperatura baixa e esse gel é aplicado então diretamente no local da lesão. Alguns dos mecanismos que estão associados aos benefícios da crioterapia são a analgesia, com a diminuição da sensação de dor, a diminuição da temperatura, que vai levar à diminuição da temperatura do tecido e, consequentemente, né, uma diminuição de todos os processos metabólicos que ocorrem naquele tecido, diminuindo o dano. Uma recuperação com uma sensação de bem-estar maior, de diminuição do dano tecidual e também melhora da performance. E alterações na pele e no fluxo sanguíneo, que vai chegar até o local da lesão, também diminuindo o dano. Nós temos aqui uma revisão mostrando os principais efeitos dos 4 principais tipos de crioterapia: a aplicação de gelo, a crioterapia de corpo completo, a imersão em água gelada e a utilização de um material de mudança de fase, como é o caso do gel. Quanto ao dano, nós vemos que o gelo pode causar algum tipo de dano e por isso que é importante que se utilize um tipo de proteção e não se tenha o contato direto do gelo com a pele. Quanto à dor, nós vemos que o gelo não tem dados ou não tem uma evidência direta que indique um efeito positivo. Entretanto, os outros tipos de crioterapia sim têm efeitos positivos na redução da dor. Quanto à força, se vê que existem dados positivos mostrando que o gel pode então melhorar esse quesito específico e os demais tipos de crioterapia nós não temos evidências diretas. Quanto à recuperação funcional, não existem dados para o gelo, existem algumas evidências para a crioterapia de corpo completo e para a imersão em água e não existem dados também para a utilização de material de mudança de fase. Quanto à inflamação, não existem dados para a utilização de gelo e existem então algumas evidências para a crioterapia de dado completo e sem evidências para os demais tipos, imersão em água gelada e utilização de gel. Quanto ao metabolismo, existem dados então que são controversos na utilização do gelo, evidências indiretas para imersão em água gelada e não existem dados para os demais tipos de crioterapia. Quanto ao WBC, que é a crioterapia de corpo completo, se indica a utilização de 4 minutos, numa temperatura que varia de menos 85 até menos 140 graus Celsius, e as recomendações atuais para o uso de imersão em água gelada sugerem um protocolo de 10 a 15 minutos a 10 a 15 graus Celsius para promover uma recuperação eficaz, enquanto uma dose de 1,1, ou seja, 11 minutos a 10 graus Celsius é necessário para reduzir significativamente a temperatura do tecido muscular. Quanto ao PMC, a utilização de gel, então, seriam de 3 a 6 horas numa temperatura de 15 graus Celsius. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Eu deixo aqui um vídeo complementar que vocês podem utilizar como base para estudos complementares.